Bom dia, vamos dar continuidade à leitura da palavra. Estamos lendo o livro de Lamentações. Nesse momento, nós vamos ler Lamentações 4. Então, desculpa, corra, pegue sua Bíblia e vamos ler juntos. E vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco neste momento. Então, vamos começar. Lamentações 4 começa assim: Jerusalém arrasada. Jerusalém arrasada. Vamos ver. Como o ouro ficou escuro, como o ouro puro perdeu o seu brilho. As pedras do templo estão espalhadas pelas esquinas das ruas. 2. Os moços de Jerusalém eram tão preciosos para nós como ouro puro, mas agora são tratados como simples potes de barro. Até as lobas dão de mamar às suas crias, mas o meu povo é como os avestruzes cruéis para os seus filhotes. Os bebês de Jerusalém morrem de sede, as crianças pedem comida, mas ninguém lhes dá nada. Os que antes comiam comidas finas, agora morrem de fome pelas ruas. Os que vestiam roupas caras, agora vivem nos montes de lixo. A ruína total de Jerusalém. Por quê? Por causa da desobediência de adorar outros deuses. Não vamos esquecer. O meu povo tem sido mais castigado do que os moradores de Sodoma, que foi destruída num momento pela mão de Deus. 7. Os nossos príncipes eram puros como o leite e sem manchas como a neve. Eram fortes, cheios de vigor, e os seus olhos brilhavam de saúde. 8. Agora o seu rosto está preto como carvão, e quando eles andam pelas ruas, ninguém os conhece. E a pele deles secou como a madeira e grudou nos seus ossos. Aqueles que morreram na guerra foram mais felizes do que os que morrem depois, porque esses foram se acabando devagarzinho, por não terem nada para comer. Quando Jerusalém foi destruída, mulheres que antes eram amorosas cozinharam os seus próprios filhos e os comeram. Olha só, a destruição foi tão grande para Jerusalém que chegou no caos total, de morte, de fome, de peste, de coisas ruins, e elas mesmas cozinhavam os filhos dela para comer. Olha como o fato de você ser desobediente a Deus pode ter consequências horríveis. Você precisa se voltar para Deus. 11. O Senhor Deus descarregou o seu furor, derramou o ardor da sua ira. Ele pôs fogo em Jerusalém e arrasou até o chão. Deus não fez isso, ele só permitiu que o próprio homem fizesse isso um com o outro, porque nós somos mal. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer, um bonzinho. Você que se acha bonzinho, você não é bonzinho. Todos nós temos um lado bom e um mal, né? Então aqui o Senhor não fez nada, ele só deixou o mal florescer. E aí chegou a esse ponto horrível que vocês estão vendo aqui, até das mulheres boazinhas cozinhar seus próprios filhos. Quando Deus larga a mão de alguém, esse alguém é capaz de fazer tudo de errado, de mal, de perverso. Por isso que nós precisamos de Deus, para nos dar um limite, certo? 12. Ninguém neste mundo, nem mesmo os reis, acreditavam que algum inimigo conseguisse entrar pelo portão de Jerusalém. 13. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados e das maldades dos seus profetas e dos seus sacerdotes. Então ele está reconhecendo aqui
que toda essa maldade, tudo isso de ruim que estava acontecendo com Jerusalém, um povo escolhido de Deus, era consequência dos profetas e dos sacerdotes errados que aquele povo teve, né, à sua frente. Por isso, a preocupação do seu líder, preste atenção. Preste atenção no líder que você está, na igreja que você está. Será que essa pessoa é uma pessoa realmente de Deus? Será que ela está preocupada mesmo com as almas? Será que ela observa, ela luta pelo reino? Pare para olhar isso, porque é muito sério. A liderança é algo fundamental para um ministério bem-sucedido, né? Mas assim, as pessoas confundem as coisas. Elas acham que a igreja é superlotada, né? É até uma contradição, né? Se a igreja do Senhor tivesse lotada, as igrejas sérias, né? Que realmente pregam o evangelho nu e cru, que o evangelho nu e cru é apenas a salvação em Cristo Jesus, né? Não as mordomias deste mundo, né? E essas igrejas que pregam essas coisas, elas não estão lotadas. Elas não estão lotadas. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ser enganadas. Então procure, porque é muito sério. A liderança, ela é responsável pela sua vida, se você vai para o céu ou não. Porque é ela que tem que trabalhar para que você, enquanto ovelha, melhore. Sirva verdadeiramente, busca o Senhor verdadeiramente, tenha compaixão de outras almas, vá em busca dessas outras almas, sustente aqueles irmãos que já estão no campo, financeiramente, com oração. Então depende da liderança. Se o seu líder está lá acomodado, só recebendo saláriozinho de pastor, cuidado. Porque a Bíblia diz que o crente morno, ele é vomitado. Então, se você realmente é um cristão, peça fervor a Deus. Como assim, Senhor? Que eu ame, que eu ame, que eu ame. Porque se você ama, você não vai ficar de braços cruzados, você vai fazer a obra. Amém? Então, a minha oração a você hoje, com a leitura de Lamentações, é que você acorde. Culpados de causar a morte de pessoas inocentes. Então, ele está falando que os líderes eram culpados de tudo isso que eles estavam passando. 14. Sacerdotes e profetas andavam pelas ruas como cegos, tão sujos de sangue que ninguém tocava na roupa deles. 15. O povo gritava: fora daqui, vocês são impuros, não encostem a mão em nós. Quando eles fugiram andando de país em país, os próprios pagãos disseram: esses homens não podem morar aqui. 16. O Senhor não deu mais atenção a eles. O próprio Deus os espalhou. Ele não teve respeito pelos nossos sacerdotes, nem pena dos nossos líderes. Deus que não teve, me poupe. 13. Ficamos olhando até cansar, esperando o socorro que nunca chegou. Confiamos no auxílio de uma nação que não podia ajudar. Os inimigos nos estavam vigiando, de modo que não podíamos andar pelas ruas. Os nossos dias estavam contados. O fim estava perto. 19. Os nossos perseguidores foram mais rápidos do que as águias do céu. Eles nos perseguiram nas montanhas e nos atacaram de surpresa no deserto. 20. Eles prenderam aquele que é a fonte da nossa vida, prenderam o rei. O Senhor havia escolhido aquele que pensávamos que ia nos
defender dos invasores. Vocês, povo de Edom e de Uz, podem rir. Alegre-se enquanto há tempo, pois a sua desgraça também está chegando. Vocês vão ficar bêbados e nus. 22. Jerusalém já recebeu o castigo pelos seus pecados. O Senhor não deixará que os seus moradores fiquem espalhados em terras estranhas. Mas vocês, povo de Edom, serão castigados por Deus. Ele fará com que todos fiquem conhecendo os pecados de vocês. Então, olha só, Jerusalém, ela foi exprimida até sair sangue e acabou Lamentações 4. Então, Jerusalém, ela foi deixada de Deus, só deixou que o inimigo tomasse conta, né? Deixou de protegê-la. Por quê? Porque ela não queria ser protegida. Né? Uma coisa é você querer ajudar alguém a seguir ao Senhor verdadeiramente. Outra coisa é a pessoa não querer ser ajudada. Existe tudo isso, né? Então, no meio de nós também servos, existe aquelas pessoas que estão na igreja, que elas querem ser moldadas, né? Que elas querem ser melhores, que elas querem ser realmente apresentáveis a Deus. Mas existe aquelas que não, que querem estar na igreja, mas querem fazer o que elas querem. Isso aí é errado. Então, Jerusalém aqui estava só colhendo o que ela plantou. Ela era a escolhida de Deus, mas ela não queria. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo vai assistir ou vai ver. Você é o escolhido, mas você não quer. Ah, não, tô cansada. Desde quando eu nasci, eu vi que Jesus estava voltando e não voltou até agora. Eu tô cansada de sofrer, de ir pra igreja. Eu quero ser feliz. Talvez Jerusalém pensava assim. O povo de lá, a gente vai fazer o que a gente quer, né? Vamos fazer. Tá cheio, ó, de gente querendo fazer o que quer. É bíblico. O amor de muitos esfriará. Tem muito crente que nasceu no lar cristão que tá fora, fazendo horrores. Que o Senhor tenha misericórdia de você. E que, como a gente leu aqui em Lamentações 3, se reconheça e volte. Olha, 4. Lamentações 3, 40. Examine seriamente o que tem feito e volte para o Senhor. Então, a minha deixa hoje de Jeremias 4 é essa. Examine você, os seus passos e volte para o Senhor. Ainda há tempo, ele ainda está de braços abertos naquela cruz. Ele ainda não voltou. Então, volte para o Senhor. Examine-se, mude e volte. Tem muita coisa pra gente fazer no reino. Tá bom? Um beijo, obrigado por ler a Bíblia junto conosco. Daqui a pouco esse vídeo vai estar lá no YouTube. Hoje vai entrar uns 3, que daqui a pouco eu já vou ler o Lamentações 5, que termina, né? É um livro pequenininho, então Lamentações é até o capítulo 5, a gente vai já ler, tá bom? Um beijo, que o Senhor te abençoe. E que Ele resplandeça na sua vida. Essa é a minha oração de hoje. Em nome de Jesus, que você seja um seguidor de Cristo. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Tchau.